Olá, este é o videocast Conselhos de Valor, uma parceria da Jabuticaba Conteúdo com o IBGC para discutir o papel dos conselhos na agenda de sustentabilidade das empresas. Eu sou Maria Tereza Gomes, sou jornalista e estou aqui com a minha companheira de bancada deste videocast, Valéria Café, diretora-geral do IBGC. Oi, Valéria. Oi, Tereza, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. 30 anos de IBGC, é? 30 anos de IBGC, o IBGC trouxe a governança para o Brasil. É o think tank de governança e quem faz a governança aqui no IBGC são aqueles que vivem a governança todo dia. São as pessoas que são os associados, que são nossos voluntários e que constroem a governança e essa evolução a cada dia. Bom, quem é a nossa convidada? Não conheço. Não sei quem é. Deborah Wright, muito obrigada. Vocês duas, juro. A Débora, gente, é presidente do conselho aqui do IBGC, é uma conselheira com mais de 20 anos de experiência e é autora do livro Senhora de Si. Como é que vai o livro? Pois é, ele tá indo bastante bem, Tereza, assim, acima das minhas expectativas, né? Porque eu escrevi na época para deixar mensagem, para compartilhar meus aprendizados, para servir de inspiração para as jovens gerações de mulheres executivas, até homens também, né? E interessante que ele todo ano tem repiques, então o assunto é um assunto que continua relevante e na pauta, né? A questão da diversidade e, enfim, sustentabilidade. Você foi uma das primeiras mulheres CEOs do Brasil, ainda nos anos 90, né, Débora? E a gente está aqui hoje para falar em diversidade nos conselhos. Como é que você vê a evolução desse tema hoje no Brasil? Eu estou envolvida com esse tema, lá se vão, acho que 15, quase 20 anos, né? E se eu olho, por exemplo, quando eu comecei a olhar, nós éramos, acho que 7 pontos, não chegava a 8% de mulheres nos conselhos das empresas grandes de capital aberto aqui no Brasil, né? E agora as últimas pesquisas estão em 20%. Então, se você pensa, realmente né, uma evolução por um período aí, né, digamos, 10, 12 anos. É uma evolução significativa e eu acredito que a gente deva também valorizar e celebrar as vitórias. Acho que todo mundo que me conhece sabe que, né, eu sou exigente, eu sou acelerada e eu gostaria de ver isso naturalmente um progresso um pouco maior, né? Não chegamos sequer aos tais 30%, né, que é aquele número mágico para que uma voz de um grupo minorizado possa ser ouvido de verdade, e muito longe dos tais 50% que é a equidade, que é, ao final, o nosso objetivo, né? Então, eu acho que o Brasil não está indo tão rápido quanto alguns países europeus, né? Um pouco atrás dos Estados Unidos, mas está à frente de alguns outros países que são mais conservadores. Mas a nossa governança no Brasil, ela é bastante evoluída, né? A gente tem recortes da governança aqui, conforme a Valéria lembrou, desde 95 que o Brasil fala disso, e com cada ano que o IBGC publica, né, a cada 2 ou 3 anos a gente atualiza o nosso código de melhores práticas. É impressionante como o Brasil evoluiu nesse quesito. Então eu acho que a gente evoluiu um pouco mais na governança do que na diversidade. Foi muito bom, eu estou muito satisfeita quando eu olho para trás, mas eu gostaria de ver assim, um pouco mais de progresso. Você foi uma das fundadoras do Women Corporate Directors, WCD, e do PDEC, que é o Programa de Diversidade em Conselho do IBGC, que faz 10 anos. Você quer contar um pouquinho dessa história? Olha, é mesmo, Val, puxa vida, eu já estou naquela fase que tudo faz 10 anos, 20 anos, mas assim, e foi rápido, né? Pelo menos para mim, né? Foi ontem, literalmente, essa é a sensação, né? A gente começou, de fato, a falar, começou se questionando na época, por que tão poucas mulheres em conselho, né? E aí, olha, vamos conversar, vamos falar sobre isso, e a gente sabia que era muito importante, primeiro que só se chega em conselho, assim, com uma jornada, com uma história, com uma preparação, enfim, com qualificação, isso tudo a gente sabe.
Mas a gente, às vezes, quando a gente perguntava naquele momento para vários presidentes de conselho, por que você tem tão poucas mulheres? Tinha uma percepção de que, não, há muito poucas preparadas para esse cargo. Como assim, muito poucas, né? Era uma questão era uma falácia, porque isso não era um fato, era uma percepção. Por quê? Porque a gente sabe, a história da governança no Brasil evoluiu, começou com a história do Clube dos Amigos, não é? E muito mais uma questão de confiança, profissionalizou, acho que tem os últimos 5, 6 anos, que os headhunters e outras consultorias, né, estão trabalhando para encontrar um conselheiro profissional. Basicamente era assim, a indicação de amigos. E a mulher não estava nesse grupo, né? Elas não eram conhecidas, não é que elas não existiam, elas não eram conhecidas. Então a gente começou primeiro com a história da WCD e na época nós éramos 9, eu e mais 8, éramos todas executivas. E a gente não tinha, tempo, não tinha agenda para colocar aquele projeto de pé. Aí descobriu-se que existia já, em Nova York, o WCD, Women Corporate Directors. Tudo que nasce em Nova York já é global. Já é chique. Já é chique, já é global. E nós, o famoso eterno complexo de vira-lata, que a gente não consegue se livrar, não é? Mas o que a gente faz? Nós tínhamos business plan, a gente tinha marca, tinha tudo, posicionamento, tudo que você pode imaginar. Só que não tinha braço e perna para fazer aquilo acontecer. Aí alguém falou, escuta, mas isso já existe, para que reinventar a roda? Né? Vamos nos tornar o capítulo São Paulo, Brasil, da WCD. Aí vieram as duas fundadoras, Susan Stoutberg e agora a segunda eu esqueci, mas a Susan era fantástica e ela era uma mulher, ela tem assim uma geração e meia na minha frente. E os Estados Unidos já vinha há algum tempo trabalhando diversity. Então, estavam à nossa frente em vários pontos. Então, assim começou o WCD. Quando eu olho hoje, orgulho master, assim, você olha e fala, meu Deus do céu, quantas, e que orgulho, como elas estão bem preparadas, impressionante. E aí o PDEC, a gente começou, na época era Mulheres em Conselho, acho que foi 2015, um negócio assim, começou assim, olha, pera um pouquinho, aqui já tem um grupo, era um peer group, não é? Porque eram só mulheres. E é importante isso, grupo de apoio, troca de experiências, especialização, banco de conselheiras, uma série de iniciativas e educação continuada, muitas iniciativas muito boas do WCD. Só que tinha aquela coisa, ficava muito só entre mulheres. Então um grupo, né, lá fui eu também, né, tudo que é inovador eu abraço porque eu gosto. Então, vamos lá falar com o IBGC sempre apoiando tudo, portas abertas, já estava apoiando o WCD e apoiou essa ideia também. Olha, como é que a gente faz para chegar nesses presidentes de conselho? E tinha havido uma jornada técnica, o IBGC tem a cada ano uma jornada técnica para algum país, para aprender, tinha vindo da Austrália uma ideia muito boa. A Austrália estava com o mesmo problema. E a Austrália tem uma característica, os australianos, Tereza, assim, eles não gostam de qualquer coisa que seja imposta. Eles gostam tudo da autorregulação, né? Por característica cultural do povo. Então, eles criaram esse programa de mentoria, que o que basicamente você coloca pessoas em contato um com o outro, né? Quem tem a possibilidade de vir a ser conselheira com os presidentes, para se conhecerem. Então, basicamente, era um movimento de awareness, né? Você não conhece? Pois deixa eu te apresentar. Aí, o que acontecia? Nessa história da mentoria, tem uma metodologia da Vicky, a Vicky desenvolveu, doou a metodologia, foi super Vicky Bloch, né? Que foi também muito amiga da casa, que, nossa, também super dentro do mesmo movimento, apoiadora da causa. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber, não, pera um pouco. E qual que era a ideia? Olha, na próxima vez que tiver uma vaga para conselho, puxa, você não quer indicar uma mulher? E foi assim que começou, a gente foi quebrando essas resistências. Então, era uma questão de falta de conhecimento. Olha, a gente brincou muito de headhunting de graça, né? Assim, porque a WCD cansou de mandar perfil gratuito. Me diga como é que qual é o setor da sua indústria, me fala o perfil, que tipo de mulher você precisa, com qual background.
Olha, tem de tudo. Trabalho de formiguinha, né? De formiguinha. Se eu não me engano, Valéria, o PEDEC já formou mais de 200 conselheiras, é isso? É isso mesmo, porque a cada ano são 35 mulheres e mulheres super bem selecionadas, né? Porque a gente tem uma parceria também com parceiros que fazem todo esse trabalho de recrutamento. Então, isso é muito bom, né? Hoje, o nosso parceiro nesse projeto é a Egon Zehnder, que faz todo esse processo de seleção. E a gente agora está ampliando, além do PEDEC, que a gente está chamando PEDEC Elas, que é o de gênero, a gente está criando o PEDEC Raízes, em que a gente está trazendo homens e mulheres negros e de comunidades indígenas. É incrível, Val, assim, o trabalho, porque assim, essa ideia começou, olha, vamos criar o awareness. Depois disso, transformaram no PEDEC, né? E só foi melhorando. A cada edição, acho que está na 9ª, Val. Essa é a 9ª edição. Então, vai para a 9ª edição e cada edição eles melhoram, porque você ouve feedback, porque você vai calibrando o produto, aquela coisa, né? E vai ficando muito melhor. E para mim é surpresa, porque eu também me convidam às vezes para ajudar na seleção, né? Assim, no painel final, é difícil escolher, Tereza. Muitas CEOs hoje já passaram pelo PEDEC e a maioria das grandes conselheiras hoje de administração são ex-pedequianas. É impressionante. Todo lugar que você vai, elas falam, eu sou do PEDEC, turma tal, turma tal. Virou uma chancela, né? Chancela de qualidade. Agora, você falou no começo da sua fala aí que ainda são 20% apenas das vagas de conselhos são preenchidas por mulheres, né? Qual que é o desafio para chegar aos 30, pelo menos? Qual que é a nossa barreira? É bom você dizer isso agora, né, Tereza? Porque nós estamos num momento de mudança, né? Quando eu faço conversas e de mentoria ou palestras para mulheres, eu sempre digo para elas, olha, fiquem firmes, o importante, meninas, é vocês passarem a arrebentação, né? Que passado essa parte do mar, aí começa a ficar mais fácil. De fato, o início é muito duro, né? Então, você tem uma série de quebra-molas, tipo, primeiro conselho. Você começa através de um conselho ou consultivo, ou num comitê. Os comitês agora estão com uma importância renovada, inclusive, né? Porque a profundidade, o vertical do assunto vai acontecer nos comitês, né? Então, primeiro comece num comitê, comece num conselho consultivo ou comece numa empresa non-for-profit, né, uma empresa do terceiro setor. Tem muitas empresas que precisam, né, de como trabalhar a questão da governança. Então, iniciem de uma forma generosa, né, você trocar o seu conhecimento, aprender, que aí aos poucos você vai criando currículo. Porque ninguém nasce numa posição de conselho, né, de uma empresa grande de capital aberto. Isso não existe. Então, também dentro da carreira de conselho, tem um caminho. Então, primeiro isso... Essa seria a atitude da candidata a conselho, né? Ir atrás de uma formação e se preparando. Mas elas vão. Essa parte de formação, assim, a mulher tem aquela característica, né, Tereza? Nunca está pronta para nada. O homem com 70% topa, e a mulher tem que estar 120%, se é que fosse possível, preparada. Mesmo assim, ela, eu não estou pronta, eu preciso estudar. Bom, então tem um pouco isso, mas a gente trabalha muito isso da autoestima, de olha, não faça isso, seja ousada, ousadia, né? Sejam mais ousadas, tal. Mas o que está acontecendo? No momento, nós estamos tendo, por toda a questão geopolítica, até porque o mercado ele é pendular. Eu que sou super comprada para a causa, puxa vida, né? Eu estou há 20 anos lutando por esta causa, então, por favor, entenda. Mas foi assim, o pêndulo foi um pouco a mais para um lado, então está voltando com a mesma força para o outro, né? Um lado, e nós aproveitamos a onda favorável, a gente aproveitou. Eu acho que agora eu digo isso para elas, olha, vamos ter que mudar de estratégia. Porque a onda agora não está a nosso favor, né? Basta ver as lideranças, né, que a gente vê por aí. Então, existe um conservadorismo muito forte nas lideranças políticas e as empresas. O mercado financeiro já deu marcha ré.
Tanto que hoje, assim, esse negócio de ESG, que, né, nossa, ESG, todo mundo falava isso, né, mas não se parava com essa frase. Brasil também, o mundo, não foi só o Brasil. O mundo não se fala mais, não pode. Agora é sustentabilidade, porque um crescimento sustentável é algo que visa o longo prazo, né? Então não tem mais aquela aceleração facilitada para a causa, não tem. O que tem é muito questionamento. Não, mas por quê e tal? Bom, veja, nada mudou, Tereza. Nada mudou. Eu continuo absolutamente defendendo a diversidade cognitiva, que a mulher não seja escolhida somente por ser mulher. Ela tem história, ela tem mérito, ela tem faz todo sentido que ela ocupe essa posição, ok? E ela tem um olhar diferente, sim. Isso tem que ser aproveitado. Então, eu acho que dos 20 para os 30, a gente, de repente, vai subir uma montanha mais íngreme do que dos 10 para os 20. Quer comentar, Valéria? É isso mesmo. Na verdade, eu acho que o que a gente precisa hoje é muita resiliência e letramento. Porque a gente precisa trazer as pessoas, até as que têm uma certa resistência, para esse exercício, para mostrar que a diversidade cognitiva, seja ela diversidade etária, diversidade de gênero, diversidade de experiências, essa diversidade é que vai trazer inovação, menos risco, esse novo olhar que as empresas estão pedindo, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, inovação, é sempre para olhar assim, qual é a dor do seu cliente? Qual é a dor da sociedade que a tua empresa precisa entregar? E essa diversidade vai entregar a solução, porque vai causar um dissenso e vai trazer novas soluções. Então, a gente precisa trazer os opositores ou aqueles que são um pouco mais reativos ou conservadores para essa conversa, né? Como fazer isso, Débora? Primeiro, assim, é ética e moralmente correto, ok? Isso é condição de entrada. Mas, infelizmente, a gente sabe que no mundo corporativo, no mundo dos negócios, às vezes isso não é uma razão forte o suficiente para mover, né, uma ação que está na inércia ali, né? Então, o que a gente costuma fazer? Olha, vamos mostrar fato e dado. E a gente tem N pesquisas. Então, a gente mostra, né? A gente mostra, olha aqui, faz sentido para o negócio. A Valéria me lembrou muito bem, né? É para lá de comprovado que as organizações mais inovadoras são as organizações que são as mais diversas, né? Diversidade ampla, etária, geográfica, racial, étnica, cultural, gênero, orientação sexual, seja o que for, né? Então, assim, porque óbvio, porque, veja, são pensamentos diversos, né? Aquela coisa da pluralidade do olhar e da conversa. Porque o que é muito mais simples é aquela coisa do viés da homogeneidade, né? São todos muito parecidos na formação, né? Então, e aí é fácil, você chega a uma concordância rapidamente, você chega a uma conclusão errada, não é? Dá trabalho debater, dá trabalho, né? Aquela coisa que você disse, divergir para depois convergir. É muito trabalhoso o processo, né? Opiniões diversas enriquecem. Débora, você sempre teve uma preocupação também, não só com as mulheres que já estão prontas para o conselho, em abrir espaço para elas, mas também com as nossas jovens, né? As jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que têm tantos desafios pela frente para conseguir fazer uma carreira. Como é que você está vendo a entrada das jovens hoje nas empresas e quais são os sonhos delas? Eu gostaria de dizer que tenha andado mais, né, do que de fato andou. Mas elas entram hoje maioria, né, elas saem maioria da maior parte dos cursos universitários, acho que com exceção de engenharia, que por enquanto elas são só 30% das turmas formandas no Brasil. Qualquer outro curso elas já estão nos 55%, humanas então 70%, 80%, então assim, elas entram nos programas de trainees
E aí, ao longo tem o tal funil, que acho que todo mundo também já ouviu falar, e a gente vai as perdendo. Então, elas entram com 50%, até o primeiro grau de gerência, elas já se tornaram de 50 para 25%, já perdemos metade. Aí, uma das pesquisas recentes da McKinsey fala do degrau quebrado, the broken run, né? É a questão de que, tudo bem, a diversidade entra, mas não há inclusão, não há uma preocupação em entender que a pessoa diversa, ela pode ter necessidades diferentes. Então, a tal meritocracia, que de novo é outra falácia, né? Veja, as regras foram feitas por quem já sempre dominou esse jogo, né, Tereza? Então, assim, reveja os seus critérios, né? E eu não estou dizendo não estou sendo condescendente com nenhum grupo diverso, muito pelo contrário, quem me conhece, eu só sei levar a barra. Né? Só exigente, não estou fazendo concessão, não é nada disso. Mas eu preciso que se compreenda. Né? Um exemplo, trainee em bancos ou no mercado financeiro ali na Faria Lima. Né? Muito bem. Então imagine, dependendo da origem socioeconômica do jovem, homem, mulher, branco, negro, não interessa, é difícil ali. Né? Então, o que faz? Eles chegam, então aquela turminha, né, do privilégio, que a gente sabe que tem, e que tem muito mérito também, são muito bem formados, pelo amor de Deus, mas eles saem, não tem problema nenhum, vamos almoçar ali perto, aquela fortuna que é almoçar ali perto, tá tudo ótimo, né? E aí, como é que faz para ter essa inclusão? Então, se não tem alguém prestando atenção nisso, e esse alguém é o líder. Por isso que eu acho, quando o líder é diverso, ele olha. E aí, qual é o papel do conselho nisso? Então, o conselho tem que colocar, eu acredito em metas, e a gente faz isso lá, nos conselhos que eu estou, e eu acredito que muitas das que se formam e que estão, perguntam, olha, você tem um comitê de pessoas, geralmente, então você tem que ter o senso, digamos, da sua empresa, olhar a representação da diversidade nas várias áreas, nas várias funções, principalmente nas áreas de liderança, e ter aquele formador de opinião. Outro dia eu ouvi, né? Juro, eu nunca tinha ouvido essa, eu achei, adorei. Como é que é? Porque de cima até a diretoria tá fácil. Aí o que uma levantou e me falou assim: o duro, Débora, é a meiuca. Eu que sempre estive na meiuca, eu falei, meiuca, adorei. Nossa, ela tentou. É sair dali. É sair dali, porque ali você tem ainda alguns traços de conservadorismo, a exigência até muito grande. Então, tá ótimo que o meu diretor ou meu vice-presidente é favorável a isso, mas ele nem sabe, ele quer que entregue resultado para ele, entendeu? E aquele pessoal da meiuca é o responsável pela entrega. Então, ali nós temos um trabalho bom para fazer ainda, viu? É um bom exercício, né? É um bom exercício. A gente tem números que mostram que hoje em dia você tem 20% de mulheres em conselhos, mas nas diretorias das empresas, menos, 15%. E em CEOs, acho que não chega a 5%. No mercado de empresas listadas. E isso acontece também nas outras empresas. Isso se reflete igual. Quer dizer, o nosso pipeline, ele não está... As mulheres estão entrando, mas não estão permanecendo. Elas não permanecem. Elas têm, então... E aí é o degrau quebrado? É o degrau quebrado. É o degrau quebrado, assim. Se você não tem... Se você falta aqui... Aí, veja, dos 25 vai para os 14 na diretoria, para os 3 como CEO... Então, assim, ninguém vai sair de uma posição de gerência média para virar CEO, não. Tem um monte de iniciativas ótimas hoje que na minha época não existiam. Que você sai para ter seu filho, depois aí tem muitas empresas multinacionais americanas que estão à frente nessas tendências, que tem programa de resgate, de retorno pós-licença maternidade. Bom, mas nos Estados Unidos nem licença maternidade tem, né, Tereza? Pensa, são 15 dias e boa sorte. Então, ali é um liberalismo, assim, quase que radical, né? O Brasil ainda tem bastante influência europeia nas suas leis, né? Porque, assim, olha, eu sou mulher, mas ficar 6 meses em casa, assim... Hoje em dia, ninguém precisa ficar em casa, porque você tem toda a digitalização, mas a gente é refém de uma cultura industrial. Como assim a pessoa não veio? Como assim a pessoa foi embora? Peraí, ela entregou? Que isso?
Então, assim, tem muita coisa culturalmente para se mexer nas organizações. Eu fico pensando que só muda o termo, né, agora é degrau quebrado, antigamente era o telhado de vidro, ou as paredes mas de vidro de parede lado não de ia. lado. Quer dizer, a gente está mudando a terminologia, mas o problema Continua igual. da meiura, né, Meiuca. meiuca continua, né, quer dizer, é como as mulheres chegam no meio, na gerência, blá, blá, e não conseguem. Para essa jovem que está ouvindo a gente hoje, que está na meiuca, Débora e Valéria, o que a gente pode dizer? Como sai da meiuca? Olha, elas precisam ter uma resiliência, assim, extraordinária. Elas precisam lutar, mas com muita força pelo seu espaço. Elas precisam ir literalmente contra a maré. Né? Porque se todos os amigos ficam, não, nós vamos ficar, nós vamos beber um chopp e tal. Não, eu não vou porque eu vou para casa, porque eu tenho filho pequeno. Não tem problema. Boa sorte vocês, viu? Eu estou cuidando do meu filho. Ela vai ter que ser mais forte e não se encolher por causa disso. Né? Por quê? Porque, assim, normalmente, né, normalmente existe, tem muitas... Eu sempre falo para todos, escolha um companheiro correto, para que ele possa te ajudar. Aí ela tem que dizer, e vocês aí, ninguém tem filho? Quem está cuidando do filho de vocês? Não, por que sua mulher não está fazendo o quê? Começa a provocar, não adianta, assim, tem que lutar. Você sabe que eu sou combativa, né? E é estranho isso, porque a diversidade da mulher, ela traz a suavidade, traz o acolhimento. Então, essa parte combativa e tal, obrigada, está bem representada no mundo corporativo, não é? Mas não adianta, Tereza, assim, inacreditável. Eu até hoje ouço absurdos. Não pensou? Sabe, a pessoa nem percebe o absurdo que te diz. Eu que sou pra lá de combativa, já preciso me segurar, porque senão, né, já tô brigando, e não é legal isso. Mas você fala, peraí, mas como é que pode uma pessoa inteligente, bem formada, que eu respeito, que gosta de mim, me disse um absurdo desse? Ainda. São os vieses inconscientes. São os vieses. E as pessoas, olha, o homem não vê, é uma coisa louca. E não é por nada, ele é formado desse jeito. Vai demorar, assim, muitos anos. Digamos, Débora, que você tem lá uma recém-formada do PEDEC que entra num primeiro conselho e é única mulher. Qual que é o desafio dessa conselheira, dessa mulher? Primeiro a gente fala que em conselho, né, Valéria? A gente ensina em todas as nossas aulas aqui. Você tem que ouvir, 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 ouvir e ouvir. Então, primeiro grande desafio é se calar. Eu falo mais que, né, você me conhece. Porque você, até chegar lá, você foi treinada para se impor, para ter opinião, para ter voz. Chegou em conselho, ouça. Né? Então já é uma mudança. E normalmente olhar é um ambiente extremamente delicado, extremamente político. Muito. Então você tem que estar entendendo muito bem. Tecnicamente não tem mais que provar nada para ninguém. Você já chegou? Se você está lá é porque você já provou. E a mulher ainda quer ficar provando. Eu preciso mostrar que eu sei. Não precisa mostrar mais nada. Quem está lá já foi escolhido e já sabe. Né? Eu digo isso para mim mesmo, que de vez em quando me pego falando, não, peraí, o cara tá me subestimando, aí eu vou fazer meu discurso, não precisa, desgraçado, ele tá me provocando. Então, é assim, a dinâmica, tem que entender a dinâmica. Imagine, numa empresa, quando existe um acionista controlador. Ele é fundador daquela empresa. Imagina o orgulho, ele trouxe a empresa, ou se ele é a segunda geração, terceira, trouxe de onde estava para o tamanho que está. A delicadeza de ter que lidar com, normalmente, o acionista masculino, tem a acionista também, a delicadeza é igual. Então você tem muitas correntes. O conselho é um lugar, a Sandra Guerra, né, que na verdade inspira todas nós, diz assim, todo conselho precisa necessariamente ser um lugar extremamente desconfortável. Se você está com inconforto de dizer o que você acha, você já ficou fazendo, né, gracinha, é bobagem isso, mas você está completamente à vontade para bater papo ali,
tá errado, precisa ir embora. Ou você não entendeu ou seu tempo passou, né? Eu queria entender a experiência da Valéria também, né, Valéria? Você também está em conselho, né? Conta pra gente. É porque existem, complementando o que você estava falando, né, Débora, existem jogos políticos, né? Primeiro, você tem que entender a razão de cada indivíduo que está naquele conselho. Muitas vezes, o indivíduo está lá porque ele quer o melhor para a empresa, ou a indivídua, né? Porque quer o melhor para a empresa. Às vezes, a pessoa está lá porque ela tem um objetivo específico individual. E às vezes tem os dois, às vezes está representando o acionista querendo, ou o investidor querendo falar, representando o investidor, que não é o correto, não é isso que a gente prega, mas existe lá objetivos individuais de cada um. Então, uma coisa que eu aprendi é, na reunião você toma decisão, mas fora dela existe um trabalho para que esse conselheiro ou conselheira entenda mais a gestão, entenda a empresa, entenda os racionais de cada um, consiga fazer algumas construções, para que em seguida essa pessoa, e no caso que a gente está falando uma mulher, possa efetivamente entender e entender a hora de falar, né? O que eu gosto que a Débora fala é, você já está lá, você já provou tudo que você tinha para provar. E eu acho que esse é o exercício, a gente saber o horário certo de falar e entrar. E é o mais difícil, eu acho, né? Veja bem, desculpe fazer uma média, mas é a busca da validação, entendeu? Por conta de ter lutado tanto, né? Então, aí vem um paradoxo, né, Tereza? Assim, você vai dizer para mim, Débora, mas veja, se o importante é a diversidade, e se ela tem que começar a trabalhar com as regras que estão ali estabelecidas, puxa, que valor que tem essa diversidade. E é uma belíssima é uma questão que, como é que resolve, né? Mas se não for aceita primeiro, aí não ouve. Já interrompem, já não ouvem. Sem isso. Se não respeitar e não aceitar, aí ignoram, né? Então, é muito dolorido isso. Então, você tem que ter uma percepção, e Valéria, gostei muito do que você disse, o trabalho não é nem na reunião. Você tem que se preparar muito, muito, você tem que antecipar muita coisa e ter resposta. E olha, é um jogo de xadrez, E a partir você já sabe, bom, esse vai defender isso, aquele vai defender aquilo lá, tá? Sabe o que eu acho que o que eu sugiro? É aquele curso de mediação, né? É muito uma habilidade, soft skills, né? Tem os cursos que falam, olha, e você não pode, né, perder, assim, não, com toda aquela elegância, né? Porque, afinal... Você vem como CEO, você está numa posição em que você tem poder, né, de decisão. Agora, em conselho, você está com pares, né? Você está com pares. Então, são todos pares, mesmo o presidente do conselho é primo entre pares, né? Então, ele lidera, ele coordena. Mas o voto vale igual. O voto vale igual. Vocês me permitem a gente ampliar um pouquinho a pauta da diversidade para a governança em geral? Porque a Débora tem tanta experiência em conselhos e agora aqui liderando o conselho do IBGC. Eu queria saber de você, Débora, quais são, você acha, os principais desafios hoje da governança no Brasil? Agora liderando é bom. O IBGC é uma escola extraordinária, né? Eu fiquei 2 anos como conselheira antes de assumir a cadeira de PCA. E, assim, eu te digo, Tereza, assim, que eu subestimei a dificuldade, como sempre eu fiz, né? Claro, eu faço acontecer, cheguei lá, não era nada daquilo, né? Então, aquela coisa que quando você muda de cadeira, é que você tem a realização, puxa vida. Claro que eu antecipei uma série de coisas, e claro que eu me preparei, é óbvio, evidente, mas... tem tudo pelo qual você não está preparado, é onde que a coisa é muito rica. É aí que você realmente aprende. Então, o desafio da governança hoje, ele é muito grande, né? Assim, é óbvio que adiciona valor. Eu acho que isso já está provado, 30 anos, né? Nós estamos lá, qual que é o código, nós lançamos... É a 6ª edição. A 6ª edição. Está super atual, né? Pesquisado. Cada um desses códigos demora 1 a 2 anos o desenvolvimento com os maiores especialistas do país
e com benchmarks internacionais para a gente publicar. Então, assim, a gente conhece muito em termos teóricos e tem muitos conselheiros muito experientes atuando no mercado brasileiro. As empresas grandes, médias, até empresas menores também. Então, existe um bom conhecimento. E nós também, a gente faz cursos e tem eventos, ok, o lifelong learning. Então, assim, preparação existe. Qual é a grande discussão, né? É o mercado que muda, Tereza. Primeiro, o nosso mercado de capitais no Brasil, ele é absolutamente super subdesenvolvido, né? Ainda muito pequeno. Então, é quase uma pena, porque a gente vive um pouco a reboque do momento econômico. Então, para vocês terem uma ideia, 2021 foi o ano que a gente teve um recorde de ofertas públicas de ação, IPO, OPAs, né? A gente brincava, puxa, até né, assim, a rede de padarias do senhor Manuel, com todo respeito, está fazendo uma abertura de capital na Bolsa, que talvez não fosse bem o lugar adequado para ele captar recursos, tá? Mas, enfim, 2021. Aí fechou. O mercado está fechado. Desde então, nada. O que tem agora são títulos de dívida. Né? Tem muito título de dívida, bonds e tal. Então, depende do... O mercado econômico mudou, o mercado de ações muda. O que nós não temos no Brasil? Uma consistência. E agora a gente está vendo essa falta de consistência no mundo, Tereza. Então, qual é o desafio? A gente se adequar para esse momento que eu acho que vai passar. Acho que vai passar. A gente espera, né? A gente espera, né? Não, acho que passa, Tereza. A gente sempre passa. Quanto a isso, não tenho dúvida. Volta talvez um pouco diferente. Vai voltar atualizado, turbinado, sei lá o quê, modernizado, alguma coisa, mas volta, né? E né, o que eu acredito é uma crença pessoal. Não muda. A base não vai mudar. Então, sustentabilidade vai ser super importante. Inovação, sem inovação, não tem empresa que se sustente, né? Sem a diversidade, que é um dos grandes catalisadores da inovação, as bases existem. O que tem muito, não sei, Valéria, me ajuda, eu acho que o mercado ele tem muito modismo. Sim. E o Brasil, veja bem, é uma coisa muito rica do nosso país. A gente adota muito rápido qualquer coisa, pro bem e pro mal. A Europa é mais conservadora, Tereza. Você vê a Europa, assim, a gente já está anos-luz à frente. Então, o Brasil é a primeiro. A ESG, a sincronicidade, quanto que é outro... Inteligência artificial. Inteligência artificial, agora tudo é AI, né? Então, veja, isso é uma curiosidade extraordinária do brasileiro. Vieram 2 palestrantes no nosso congresso, a Valéria vai contar. O cara não acreditava. Parecia um show de rock, a gente tinha 1.500 pessoas ali na sala. E o cara falou assim, isso é um congresso de governança? E foi. Eu tô acostumada a 200 pessoas, não a 1.500. Né? Que ótimo, hein? Que ótimo. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Débora, que a gente está falando de governança. A gente tem o antes da pandemia e o pós-pandemia. O que mudou nos conselhos do pós-pandemia? Ótima pergunta, excelente. Tudo. A gente falava aqui, o grande mote, né? Era, e acho que todo mundo ouviu isso, que o conselho tem que ter o nariz para dentro e os dedos para fora. Nose in, fingers out. Ou seja, não, né, que basicamente é respeite o papel da gestão e faça o papel do conselho. Ok. O que aconteceu durante a pandemia? Bom, o desafio era tão grande, né? Imagina, tudo que estava acontecendo em todas as indústrias, que o conselho foi obrigado a chegar mais próximo. A gente brincava, primeiro que pela facilidade do digital, estávamos em assembleia permanente, né? Então, assim, a proximidade do digital e a necessidade, né? O desafio era enorme. E aí criou-se aqui no IBGC, tá? A coisa de, olha, nose in, fingers out, but elbows on the table, ou seja, chegue próximo, né? Coloque o seu cotovelo na mesa, não fique assim longe, né? Então, esse negócio de fique longe não quer dizer ultrapassar.
entrar na área de gestão. Absolutamente não, isso não é boa governança. Mas apoie, tem que chegar próximo. A gente estava discutindo isso no nosso 10º encontro. A situação é tão complexa, Tereza, pensa. Nós temos incerteza, nós temos volatilidade, nós temos velocidade e assim, tá todo mundo, opa, né? E agora? E vamos lá, cliente ao centro e todas as exigências. Então, qualquer grupo executivo, por mais brilhantes que sejam, e são. Está na hora certa, na idade certa, com a energia certa, mas assim, precisa de ajuda. Queria entender na prática, como é que se dá esses elbows on the table? Como é que você coloca o seu cotovelo na mesa sem interferir com a gestão? Então, eu até vou dar o crédito. Quem criou esse Elbows on the Table foi a Rossana Sadir, que numa comissão lá de estratégia comigo. E ela falou assim, então Elbows on the Table é boa. E a gente saiu falando isso, virou mote aqui. Porque é uma grande realidade, é chegar junto, não é? Mas, primeiro, todo presidente de conselho tem que ter uma boa relação com o CEO. Isso é absolutamente essencial, se não tiver, precisa trocar ambos ou um deles e tal. Então, eu e a Valéria temos uma parceria muito boa, né? Até a gente se entendeu no começo, tal, isso, tudo bem. Estabeleceu a governança? Estabeleceu a governança. Não, aqui é a casa da governança. Então, a gente não pode, né? Casa de ferreiro ser espeto de pau, aí não dá. E qual o problema? Olha, eu tô na dúvida, posso te perguntar, puxa, deve? E eu tenho a obrigatoriedade de dizer, não sei. Tem um canal aberto. Não é esperar a reunião. De jeito algum, só te fala todo dia. Não, mas não existe mais isso, e não é só aqui. Tereza, o banco é a mesma coisa. Né? Eu vejo, desde que eu comecei, mudança muito grande. Vocês conhecem, vocês gostam de filme? Tem aquele filme do Daniel Kwan lá, naquele que ganhou um Oscar, acho que 3 anos, que tudo ao mesmo tempo. Esse filme é genial, porque é mais ou menos isso. Então, você imagina, isso que nós estamos vivendo na nossa realidade e nas empresas. Que antes era quase proibido o conselheiro ter contato com os executivos, não era? Era complicado, né? Ainda tem certos rituais que eu acho bom que sejam respeitados. Tipo, avisa. Ninguém chega na sua casa entrando porta dentro sem dizer, Tereza, posso chegar? Sim. Não, né, Valéria, eu não vou chegar aqui. Eu conheço todos eles, estou aqui no IBGC desde 2008 e são fantásticos. Mas ela sabe que eu não vou ultrapassar o meu espaço e não podemos permitir que nenhum conselheiro faça isso. Porque aí é um conselheiro que não está maduro, não entendeu. Mas assim, olha, deixa fulano falar com fulano, tudo bem? Ela sempre sabe. Né? Ou a gente avisa ou eles avisam, né? É isso aí. É sua equipe, né? Aí eu tenho uma pergunta para você. Qual o papel do presidente do conselho? O que você aprendeu nessa nova cadeira que é importante você compartilhar? Eu estou errando, fazendo bobagem, não? O presidente do conselho precisa, justo eu que sou ansiosa e, né, falo pra caramba, cheia de energia. Então, justamente, acho que tá na hora de eu aprender, sabe, Teresa? Assim, é aquela coisa de buscar o equilíbrio. O Sérgio que, né, Mindlin, que é um colega maravilhoso. Olha, eu brinco que ele é o mestre Yoda. Mas eu tô pronta pra... Ele me olha assim e fala, tudo bem, Sérgio, já entendi. Mas assim, que é uma tranquilidade, né? Assim, a maturidade, né? Então, não é simples, você tem que dar espaço para todas as ideias. Ao contrário, estimular o dissenso. Se eu tenho um colega ou uma colega mais quieta, puxar de uma forma elegante, parar quem fala muito, porque você tem as personalidades, não é? Tentar uma coisa que é quase impossível. Eu brinco sempre, gente, vamos estacionar o ego lá fora? Vamos começar com o meu? Né? Por favor, porque o ego apareceu, a primeira coisa é ego, achei lindo aqui, foi nossa, e eu nem botei lá no Mentimeter. Foi feito assim, quais são as palavras para governança, conselho, ego, aparece. É verdade, gente, pensa. O festival deles, né? Então, não, vamos tentar, né? Olha, chega, todo mundo... É um papel diplomático. É um papel diplomático. Costurar e chegar a uma decisão.
Eu sei que a gente está com o tempo já estourado, né, Débora, mas eu tenho uma coisa que eu adoro no seu livro e que sempre que eu encontro um executivo que está preocupado, que vai fazer uma apresentação para o conselho, eu lembro do seu livro e falo assim: você tem que ler o livro da Débora, porque lá ela conta o seguinte, que às vezes o conselho provoca reuniões porque quer te conhecer. Sim. Queria que você contasse sobre isso, porque é um recado de carreira super importante para as mulheres que estão no meio da carreira e também para os homens, né? Porque o conselho às vezes quer saber quem é você, né? Exatamente. O que talvez o executivo, a Valéria acho que agora já entendeu claramente, né? Já estamos juntas há um ano, é assim. É muito difícil. O conselho nunca vai saber mais do seu negócio do que quem está no corpo executivo. Impossível. Só se for alguém que veio de dentro da empresa, porque existem, né? Alguns casos que o cara fez carreira, depois ele vai parar no conselho, bom, aí tudo bem. Mesmo assim, ele tem um retrato antigo, né? Porque no novo ele já não é mais, né? Lembre-se disso. Onde que a gente adiciona valor? Ouvindo, e aí fazendo uma analogia com a experiência que você traz de outras vidas e de outros momentos e de outras empresas e tal, né? É assim. E muitas vezes, assim, a pessoa, ele vem apresentar e tal, ela quer mostrar ele ou ela que sabe absolutamente tudo. Não precisa. Lógico, não precisa chegar lá e não saber nada. Claro que não. Mas é aquela coisa do storytelling, Tereza. Aí vem, juro, eu recebo 650 PPT. Ai, olha que eu olho. Tenho o seu CDF, eu olho, claro, vou estudar. Gente, nada disso, tudo bem. Mas aí faz o resumo, 2 pages, please, né? E me fala. Aí abre para pergunta. Ou debate, e é isso, porque a pessoa quer ver, você conhece o negócio, ninguém lá e fora, nenhum conselheiro vai estar lá para colocar um executivo em encruzilhada, porque senão essa pessoa tem problema, ele quer ser executivo e ainda não está na hora de ser conselheiro, porque, puxa vida, você já fez isso, meu filho, deixa, vamos apoiar. Não faça isso, não faça, lembra? A gente de vez em quando começa, né? Aí quer um massacre, que isso? E não é assim. Para parar isso é um estilo antigo, culturas tóxicas, não tem nada a ver. Conselho não é mais isso, né? Óbvio, pode ter um momento tenso, pode ter divergências que se acaloram, sim. Mas o conselho quer te conhecer. Me fale de você, me fale do que você faz, mostre a paixão pela tua área, me mostre que você conhece e deixa eu olhar para você, porque a essa altura eu vou saber se eu vou confiar em você ou não. Porque assim, veja, essa altura da minha vida, assim, eu já olho, eu já sei, esse cara tá me enrolando. Ou ela não tá sendo honesta, ela não me olha nos olhos. Ela ficou sem graça quando eu fiz uma pergunta, ela não soube responder, entendeu? Tem uma série de coisas que são sutis, que com a experiência, aí depois você sai e fala, mas tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Liga pra mim, olha, quer falar no comitê? É apoio, pelo amor de Deus, nós estamos no mesmo lado. Infelizmente, a gente tem que encerrar não só esse episódio, como a nossa série aqui de conselhos de valor. E eu queria encerrar perguntando para Valéria e depois para Débora, qual é o seu conselho de valor? Uau! O conselho de valor é: continue estudando, percebendo as pessoas, conversando com seus pares. Tem uma conselheira nossa aqui no IBGC que fala o seguinte: os meus colegas de trabalho não são das empresas onde eu estou conselheira, mas é aqui no IBGC, onde eu venho aqui, digo onde estão minhas dúvidas, minhas sugestões, as encruzilhadas, os meus dilemas. Porque isso é importante, essa troca é muito rica para que, como conselheiro de administração ou de conselheiro consultivo ou conselheira de administração ou consultiva, eu ou cada um dos indivíduos possa tomar a melhor decisão. Muito bem. E você, Débora? Eu diria assim, olha, pesquise bem, procure saber quem são seus pares, veja se é um negócio que te atrai, que você sente que alguma das suas experiências, suas competências, você pode adicionar valor ali, você pode ensinar algo, mas também pode aprender com os colegas, né? Esteja aberto a aprender, né? Porque tem pessoas extraordinárias. Eu já tive o privilégio de estar sentado ao lado de pessoas que, assim, uau, né? O homem abria a boca e eu já estava babando, assim, ai meu Deus, anotando tudo, né? Toda bonitinha a CDF, mas assim, esse é o ponto, né? Você tem que entregar-se o máximo, se prepare. Não vai para uma reunião assim de uma forma burocrática, porque não vale a pena.
Eu não vou, tenho mais o que fazer, Tereza. Se eu for, né? E faça direito, faça com dedicação, porque as pessoas percebem, né, a diferença, claramente. Muito bem, muito obrigada, Valéria, por essa série aqui incrível. Eu aprendi muito, aprendi demais. Obrigada a você, Tereza. Que bacana esse projeto. Esse projeto foi uma iniciativa da Jabuticaba. E assim que a Jabuticaba veio, a gente abraçou na hora. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e com você, Débora. Muito obrigada. Não, ela é parceiraça e a gente vai aprendendo juntas cada vez mais, enfrentando desafios, né, Val? Que te juro, assim, tá tudo em transformação, então é muito legal, é muito diferente. Muito obrigada, Débora, por mais essa conversa aqui. Imagina, muito obrigada, viu? Tereza, muito obrigada, Valéria, foi um super prazer, muito bom. Olha, esta foi a série Conselhos de Valor, uma produção da Jabuticaba Conteúdo em parceria com o IBGC, para discutir o papel dos conselheiros na agenda de sustentabilidade das empresas. A gente fica por aqui. Ouça, assista aos nossos episódios, estão aí distribuídos no Spotify, sei lá onde, né? Em vários lugares, tá bom? Obrigada, tchau.